Fala pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Professor Wallace aqui falando, hoje de um formato diferente, né? A gente não teve nosso encontro presencial, mas a gente não vai deixar de ter o nosso conteúdo ministrado e apresentado para vocês. Bem, hoje a gente vai fazer uma aula um pouquinho diferente, vou fazer uma aula gravada, trazendo para vocês, para que a gente possa começar a nossa unidade 2, onde o nome dela é Ondas em Meios Elásticos. Esse assunto nada mais é do que uma continuação daquilo que a gente já vinha estudando na unidade 1, da parte de oscilações. Então você já pode pegar suas notas de aula, tá acompanhando o vídeo. Caso tenha alguma dúvida, coloque no comentário ou no nosso próximo encontro vocês já podem trazer as dúvidas anotadas. Importante, faça o acompanhamento dessa minha aula hoje com as suas notas de aula, pegue os slides também e faça esse acompanhamento, tá bom? Esse assunto ele é ministrado a partir do livro do Jung Friedman, Física 2, o capítulo 15, tá? Então vamos começar para a nossa aula e depois a gente continua, bem? Então, pessoal, bem, de novo, bom dia. Agora nessa interface, né, como vocês podem ver, vocês vão conseguir ver tanto o que eu estou escrevendo quanto os meus slides. Então vamos começar. Então hoje, como eu disse para vocês, a gente vai dar início ao nosso conteúdo da unidade 2, onde a gente vai estudar sobre ondas em meios elásticos. Esse assunto ele vai ser dividido em 3 aulas, e essa é a nossa aula número 4, onde a gente vai aprender sobre a natureza do movimento ondulatório, tá? Então, antes da gente começar o conteúdo, na nossa última aula, eu deixei um desafio para vocês, né? Onde a gente estudou, onde a gente viu o desafio, o exemplo 1.11, falando do projeto de suporte antirressonante. Então, só para lembrar um pouquinho, né? Você tinha um sensor de monitoramento ambiental de massa de 2 quilos, que estava montado sobre uma plataforma elástica, cuja constante elástica de rigidez era dada pelo valor de 800 newtons por metro. O sistema ele possuía um coeficiente de amortecimento de 4 kg por segundo e havia uma máquina rotativa próxima a essa plataforma exercendo uma força excitatória de 10 newtons de intensidade. Então, nesse exemplo, eu te pedia para você estudar, analisar 3 situações, né? O item A, que vocês pudessem determinar a frequência angular de ressonância, ômega zero, desse suporte, ou a frequência natural. B, analisasse o que ocorresse quando a máquina operasse numa frequência externa igual a essa frequência angular, né? Qual seria a amplitude do oscilador do sensor? E C, qual seria a amplitude se o sistema fosse ideal, né? Se o nosso coeficiente de amortecimento aqui ele fosse para zero, e vocês pudessem explicar o significado físico desse resultado do ponto de vista de um engenheiro. Então, aqui a ideia o objetivo desse exemplo foi justamente tratar o que a gente discutiu no final da nossa aula número 3, que era o efeito de ressonância. Então, veja que eu te apresento aqui 3 parâmetros que definem todo o comportamento do teu sistema, né? Então, eu te digo que a massa desse carinha, né? Então, eu te dou os dados iniciais do nosso problema, onde eu te falo, olha, a massa é de 2 quilos, a constante da mola é de 800 newtons por metro e o coeficiente de amortecimento, ele tem o valor de 4 quilogramas por segundo. Então, com esses 3 parâmetros, você definiu o tipo de amortecimento, né? Só que o problema ele não está pedindo para você analisar isso, muito pelo contrário. Ele já está te falando que esse é o caso do subamortecimento, né? Onde ele já tem uma oscilação, mas com decaimento com o tempo. Então, ele pede para você calcular no item A frequência natural desse sistema. E como é que a gente calcula a frequência natural? Ela é a raiz quadrada de K sobre M, onde K é a constante da mola e M é a massa do nosso sistema, que são dados fornecidos pelo enunciado. Então, quando você substitui esse valor, vai ficar a raiz quadrada de 800 dividido por 2, e isso vai ser igual à raiz quadrada de 400, que é aproximadamente 20 radianos por segundo. Então, esse valor aqui é a frequência natural do teu sistema. Então, esse teu sistema, qualquer coisa que vibrar próximo dele de 20 radianos por segundo, vai fazer com que essa estrutura oscile. Então, no item B, ele já está te dizendo, olha, tem uma força excitatória próxima a essa plataforma com uma intensidade de 10 newtons e a máquina ela opera numa frequência próxima a isso, na verdade não próxima, igual à frequência natural. Então, qual será a amplitude de oscilação? A gente viu na nossa aula número 3 que no efeito de ressonância,
quando a frequência externa da força, né, que atua sobre esse teu sistema, opera no mesmo valor que a frequência angular do sistema, a amplitude ela vai depender dessa frequência externa, e aqui no caso ela é igual à frequência natural, e ela vai ser, no caso extremo, o valor da intensidade da força dividido pelo coeficiente de amortecimento vezes a frequência natural ômega zero, né? Se você não lembra dessa fórmula, não tem problema, volte nas nossas notas de aula, veja que lá tem exatamente esse resultado. E aí é só substituir, né? Você vai ter 10 newtons dividido por 4 vezes 20, isso vai dar 1/8, ou aproximadamente 0,01250 metros. Então você tem essa amplitude de movimento. Então, esse seu equipamento ele não vai estar estável, ele vai estar oscilando. E isso pode gerar erro de leitura, uma série de problemas, ou até mesmo coisa pior, né? E aí, no item C, ele fala o seguinte: qual seria a amplitude se o sistema, né, fosse um sistema ideal, ou seja, o amortecimento dessa placa, dessa plataforma elástica, ele fosse praticamente zero. Então, no resultado do item A, do item B, se a gente calcular o limite dessa amplitude, né, operando na frequência natural, quando o teu coeficiente vai para zero, você vai ver que neste resultado aqui, como o coeficiente ele está no denominador, no limite que isso vai para zero, esse resultado literalmente explode, né? Ou seja, ele vai para infinito. Isso significa que o teu sistema vai começar a oscilar tanto, que a amplitude de oscilação dele vai ser tão grande, podendo ocasionar, inclusive, a ruptura da estrutura elástica da tua plataforma, do teu equipamento, e assim danificar. Tá bom? Então, esse é assim que você resolve, né? Inclusive, eu até coloquei aqui a resolução. Então, como vocês podem ver, a massa, a constante, a massa do sistema, a constante da mola e o coeficiente de amortecimento, bem como o valor da intensidade. Então, veja que no item A, a gente meramente substituiu na fórmula da frequência natural, né, a raiz quadrada da constante da mola sobre a massa, onde a gente encontrou 20 radianos por segundo. No item B, a gente calculou a amplitude máxima utilizando o resultado da aula 3, operando na frequência natural do sistema. Então, a gente substitui na forma, né? Então, F0 é a intensidade da força, B, o coeficiente de amortecimento e ômega zero é a frequência natural. Substituindo os valores, aqui só tive um erro na conta, né? Não é 0,025, é 0,125 metros. Então, perdão pelo erro, onde você vai ver que ele opera em 12,5 centímetros de oscilação. E, por fim, a amplitude a gente vê que ela tenderia para o infinito. Isso fisicamente é o sistema vai começar a absorver essa energia vindo da força externa, ele vai começar a oscilar, 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 até que um ponto ele oscilar tanto que haveria a ruptura do suporte ou a deformação plástica do equipamento de forma irreversível, né? O colapso da tua estrutura. Beleza? Vamos seguir adiante? Então, se você teve dúvida, pausa o vídeo, volta, assiste o exemplo de novo, pega as notas de aula e vamos acompanhando. Então, vamos comigo. Bem, pessoal, agora de fato a gente entra no nosso conteúdo, né? Então, para essa aula de hoje, eu tracei alguns objetivos que eu espero alcançar ao final da nossa aula. Quais são esses objetivos? Primeiro, eu preciso fazer com que vocês compreendam que a onda nada mais é do que o comportamento coletivo de um meio elástico. Além disso, uma das principais coisas que eu preciso fazer com que vocês compreendam é a diferença entre o que é uma onda mecânica do que é uma onda eletromagnética. Também eu vou explicar para vocês como que a gente classifica as ondas quanto à sua vibração, dando nome a elas de ondas transversais ou ondas longitudinais. Também a gente vai aprender nessa aula de hoje como descrever matematicamente as ondas mecânicas através de uma ferramenta matemática chamada de função de onda. Além, claro, de ensinar para vocês como vocês podem diferenciar a velocidade da onda da velocidade da partícula no meio. E, por fim, a gente vai aprender a aplicar a fórmula de Taylor para determinar a velocidade das ondas em cordas, levando em consideração alguns parâmetros do teu sistema, como a tensão sobre essa corda e a densidade linear dessa corda, tá bom? Então, de novo, pegue as notas de aula, acompanhe do lado do vídeo, faça as anotações e qualquer dúvida, pessoal, pode colocar no comentário também, ou a gente discute na nossa próxima aula. Bem, é importante, né, a gente fazer uma contextualização de aonde nós estávamos para onde a gente precisa ir. Então, na nossa unidade 1, a gente estudou, né, a dinâmica de um único ponto isolado
descrevendo um movimento harmônico simples, né? Ou seja, nós tínhamos um oscilador, um sistema massa-mola, em que ele vibrava no tempo. Então, como a gente quer entender a natureza do fenômeno ondulatório, é importante que a gente entenda de onde a gente partiu para onde a gente vai. O que acontece agora? Agora a gente vai dar um salto, né? A gente vai começar a analisar um cenário novo, onde a gente vai fazer a seguinte pergunta: o que acontece se a gente conectar não um oscilador ou dois, mas infinitos osciladores emparelhados lado a lado? Então, o que vai acontecer é que a gente vai perceber que surge o conceito ou a ideia de uma onda, né? Como sendo o comportamento coletivo de um meio elástico. E para vocês conseguirem visualizar isso, eu coloquei um conjunto de osciladores emparelhados lado a lado. Claro que não existe uma conexão entre eles, eles estão individuais, mas eu escolhi de tal forma em que cada um está numa determinada posição vertical. O resultado dessa combinação de eventos é uma onda descrita na linha vermelha, como vocês podem ver, tá bom? Mas, bem, como a gente está falando na natureza do fenômeno ondulatório, é importante a gente destacar dois pontos. O primeiro é, quando a gente for falar de onda, algo tem que estar muito claro para vocês logo de imediato, é o que não viaja na onda. E o que não viaja com a onda é a matéria. Como assim, professor? A cada elemento do teu meio elástico, por onde essa onda passa, ela repete um movimento de vai e vem, um movimento harmônico simples, em torno da sua posição original, tá? Então, uma forma de você entender um pouquinho melhor o comportamento da onda são dois cenários que vocês estão acostumados. Se você já foi à praia, se você está no alto mar, você vê que a onda vem na sua direção. Se você ficar paradinho, você vai subir e descer, ela não vai te transportar, a menos que haja uma correnteza, né, que ela vai te empurrar. Mas o movimento da onda em si, não. Além disso, uma outra forma de você imaginar é uma ola realizada no estádio. Todo mundo está sentado na sua cadeira, vem aquele movimento, todo mundo levanta o braço, mas ninguém desloca de cadeira. Você só sobe e desce. Tudo bem? Agora, o que viaja, né, na onda? Já que a matéria não viaja, algo viaja com ela. E aqui é a parte legal. O que viaja na onda é a energia. Então, a perturbação e o momento linear daquela partícula que descreve o vai e vem, elas são transferidas para a partícula vizinha. Então, a partícula vizinha, ela se movimenta, a energia desse movimento é transferida para a próxima, e assim sucessivamente, tá? Então, uma forma de você definir uma onda no meio, basicamente é, podemos definir uma onda como sendo uma perturbação periódica que transporta energia e informação, sem que haja o deslocamento permanente de massa, tá bom? Bem, e quanto à natureza dessa onda, como é que a gente pode classificar ela? Aqui também mora um conceito extremamente importante. Então, a natureza da onda, ela define a forma como a energia que essa onda transporta viaja pelo espaço. E aqui a gente pode dividi-la em dois grandes grupos, tá, pessoal? O primeiro grupo, que está à esquerda de vocês, é o que nós chamamos de ondas mecânicas. São aquelas ondas que precisam de um suporte material ou um meio para essa onda se propagar. Normalmente vai ocorrer uma deformação plástica. No vácuo, na ausência de matéria, ondas mecânicas não se propagam. E no contexto da engenharia ambiental, da engenharia cartográfica, da engenharia de uma forma geral, você consegue ver algumas aplicações de ondas mecânicas, por exemplo, na batimetria com o uso de sonares, nos ensaios não destrutivos, quando você usa um bate-estaca para ver a qualidade do solo, na sismologia, enfim, você tem diferentes locais onde você pode estar visualizando. Do outro lado, você tem uma outra natureza de onda, que é chamada de ondas eletromagnéticas, onde essas ondas agora elas são formadas não pela deformação do meio elástico, mas sim por oscilações de dois campos importantes, o campo elétrico e o campo magnético. Ela é a onda que é a luz, é a onda eletromagnética é a luz, é aquilo que faz a gente enxergar. E o interessante das ondas eletromagnéticas é que a sua propagação ela não depende necessariamente de um meio. Ela se propaga, inclusive, na ausência do meio, da matéria. É assim que a luz do Sol, que sai lá do Sol, viaja até a Terra e chega para a gente. Tá bom? E no vácuo, ela tem uma característica interessante que é a velocidade de propagação dela é máxima. E ela viaja à velocidade da luz. Quais são as aplicações de ondas eletromagnéticas? Bem, pessoal, a gente vive
no meio imerso de ondas eletromagnéticas. Mas dentro do contexto da engenharia, você pode ver, por exemplo, no GNSS, quando você faz estudo de posicionamento, você tem o sensoriamento remoto, você tem o uso de equipamentos, o LiDAR, né, através de radares, enfim, você tem uma infinidade de possibilidades, tá bom? Eu quero só trazer isso para vocês entenderem onde a gente está e o que a gente vai estudar. Agora, outra característica importante também que a gente precisa classificar uma onda é quanto à direção de vibração, né? Então, a forma como essa onda vibra o teu meio, ou até mesmo a ausência do meio, né, no caso de ondas eletromagnéticas, existe uma classificação para isso. Então, a relação entre o movimento da partícula, que descreve um MHS, e o movimento da onda, vai definir a sua geometria, a forma dessa onda. E aqui existem duas formas de você classificá-las. Ou você as classifica como ondas transversais, ou você as classifica como ondas longitudinais. Perceba que para cada classificação que você usa, a vibração dessa onda tem uma direção com relação à propagação da onda. Ondas transversais são aquelas em que a vibração e a perturbação são perpendiculares, né? Ou seja, são ondas em que você faz um movimento numa direção e a onda se propaga numa outra. Pensa você balançando uma corda para cima e para baixo, você vai ver que a onda se propaga na horizontal. Tá? Então, quando você faz estudo de solos, essas ondas são classificadas como ondas S, secundárias, e elas exigem que o meio tenha uma certa rigidez, né, para poder se propagar. Já ondas longitudinais, a vibração e a propagação, elas ocorrem de forma paralela, né? Então a perturbação ocorre na mesma direção do movimento. Para estudo de solos, elas são chamadas de ondas primárias e elas trabalham com o conceito de zonas de compressão e rarefação, né? Então você comprime o meio próximo de você e vai. Então, ondas transversais, a onda de rádio, a onda emitida por onda eletromagnética, né? Quando você bate em algum meio, você está vendo o som se propagar, então você está em ondas transversais. Ondas longitudinais, o som, porque ele comprime a região do ar próximo à sua boca e vai vibrando até chegar em você. Então, são dois exemplos para vocês compreenderem. Então, quando você faz essa aplicação, por exemplo, no estudo do solo, na geotecnia, a onda primária, a onda longitudinal, ela chega primeiro que a onda secundária, né, que é uma onda transversal. Por que vocês acham isso, né? Porque isso está associado com a elasticidade do meio. Coloca aí nos comentários ou traga essa discussão para a nossa próxima aula, para a gente estar trabalhando, tá bom? Bem, é importante destacar que dentro da nossa disciplina, dentro de Física Básica 2, no estudo de ondas no meios elásticos, então a gente já está especificando o que a gente vai estudar, a gente não vai focar em ondas eletromagnéticas. Nosso foco vão ser ondas mecânicas. O estudo de ondas eletromagnéticas a gente vai deixar para Física 3 em um outro momento. Aqui não. A gente vai trabalhar com ondas mecânicas. Em função disso, a gente precisa conhecer alguns elementos básicos da onda mecânica para melhor compreensão. Então, para que a oscilação de um ponto se torne um fenômeno coletivo, uma onda mecânica, a gente precisa da existência de três componentes fundamentais. O primeiro é a fonte. Você precisa ter o agente externo que fornece a energia inicial. Por exemplo, o impacto de uma estaca, um transdutor ultrassônico ou até mesmo a sua mão balançando uma corda. 2, como a gente está falando de ondas mecânicas, e as ondas mecânicas precisam de um meio para se propagar, a gente precisa da existência do meio elástico. Ou seja, a gente precisa do suporte material que sustente a propagação. E esse meio material, ele pode ser uma corda, ele pode ser o ar, pode ser a água, pode ser um metal, pode ser uma madeira, pode ser qualquer coisa. E esse meio ele vai ter duas características importantes. Primeiro, a sua inércia ou a massa, onde a gente permite armazenar a energia cinética nele, e a sua elasticidade, que é a deformação. Como você quer que o coletivo se oscile, você quer uma onda se propagando, esse teu meio tem que ter uma certa elasticidade. É essa elasticidade que vai permitir a gente armazenar energia potencial e ter a força restauradora para que o teu meio volte para o lugar depois da oscilação. E por fim, 3, você tem o acoplamento, que é o mecanismo de transporte. Na figura que eu mostrei para vocês dos osciladores, eles não estão acoplados, eles estão emparelhados. Então, eles vão vibrar, mas é claro que um não influencia no movimento do outro, porque é essa interação entre as partículas do meio, a ação e reação,
que transfere a energia e o momento linear de uma partícula para sua vizinha. E aí eu destaco, sem o acoplamento entre as partículas, o que você vai ter é apenas movimento harmônico simples isolado, uma partícula oscilando, mas sem influenciar na outra. Então, para vocês compreenderem melhor essa visão de força de ondas transversais e longitudinal, eu trouxe uma imagem da visão microscópica delas, né? Então, quando você fala de ondas longitudinais, o que você vai ter são as partículas empurrando as vizinhas na mesma linha, e isso ocorre muito em fluidos, no ar, na água, onde não há cisalhamento, né? Não há ruptura da estrutura, não há movimento da estrutura, só a compressão mesmo. Já as ondas transversais, reparem que existe uma necessidade de um acoplamento elástico, porque cada ponto repete o movimento harmônico simples, mas a energia ela é transferida para sua vizinha, tá? Bem, agora que a gente tem esse panorama geral do que é uma onda, como a gente classifica os elementos básicos, né, a gente precisa entender o seguinte, a forma como a fonte entrega a energia para o teu meio, ela vai definir o formato da tua onda, ela define a forma que o pacote vai se propagar. Como assim? O que que eu estou querendo dizer, né? Bem, se você faz uma única perturbação no teu meio, o que você vai ter não é bem uma onda, você vai ter um pulso, que é uma perturbação única. O distúrbio ele vai viajar por aquele meio, né? E aí normalmente você faz isso em estudos de reflexão em extremidades, em interfaces. Então é como você pegasse uma corda e desse um único movimento. Agora, se você faz movimentos repetitivos, sucessivos, nesse teu meio, o que você vai ter não é mais um pulso, você vai ter um trem de ondas, porque é uma sucessão de pulsos, é uma série rítmica de distúrbios repetidos, né? Isso introduz o conceito para a gente de periodicidade. Então, por exemplo, você tem como uma situação de sucessão de ondas, um trem de ondas, batidas constantes na superfície da água, ou da mesa, ou o movimento constante de uma corda, tá? Acontece, pessoal. Então, aqui, você tem, na primeira figura, um pulso, você vê que ela viaja pelo meio uma única vez, é uma perturbação única e ilimitada, sem periodicidade definida, ela vai ter uma velocidade de propagação, ela tem um deslocamento máximo. Quando você tem um trem de ondas ou uma onda periódica, você vai ter uma sucessão rítmica, você vai ter uma velocidade, você vai ter um comprimento de onda, existe um padrão repetitivo contínuo, então você tem um comprimento de onda e um período entre eles. E por fim, que é o que a gente vai trabalhar, a gente vai construir um modelo para estudar isso, a gente vai ter um caso que é muito particular, que a gente vai chamar de uma onda senoidal, que é um modelo ideal para a gente estar trabalhando. É um modelo fundamental de uma corda que vibra, ou uma fonte que faz o meio oscilar, em movimento harmônico simples. E aqui existem algumas características, né? Você vai ver que essa onda ela tem uma certa amplitude, ela tem um comprimento de onda, ela tem uma velocidade, então você tem características nessa onda. Vale destacar que a distância entre duas cristas ou dois vales é um comprimento de onda, né? A altura da posição de equilíbrio até o ponto máximo é o que a gente chama de amplitude, e essa onda senoidal vai ser para a gente o nosso modelo principal para o estudo matemático. Então, como eu disse para vocês, a onda senoidal é o nosso padrão de estudo, né? É o que a gente vai chamar de padrão harmônico. E por que isso é importante? Assim como a gente fez o sistema massa-mola ideal, ou quando você estuda qualquer cenário controlado, é a partir desse cenário controlado que você vai conseguir modelar sistemas mais complexos. Então, se você tem uma fonte ligada a um meio que executa um movimento harmônico simples, como a gente viu na unidade 1, o padrão gerado de oscilação nesse meio será obrigatoriamente uma onda senoidal, tá? Então, eu quero que vocês entendam que a gente está considerando um modelo ideal. A tua fonte oscila num MHS, como resultado, a perturbação produzida, perdão, vai ser chamada de onda senoidal. E por que isso é importante, gente? Porque esse conceito de uma onda senoidal, ele vai trazer para a gente a universalidade, né? A onda senoidal, ela vai funcionar para a gente como um bloquinho, ela é a peça de construção essencial de qualquer sinal complexo. Por exemplo, quando você abre um aplicativo para você
saber qual é a música que está tocando, aquele aplicativo, ele utiliza como base uma onda senoidal ou assinaturas de ondas senoidais para mapear pontos daquela sua música, né, e identificar. E quando você trabalha com uma onda senoidal, você tem um modelo matemático bem conhecido que descreve esse fenômeno, você ganha o poder da previsibilidade. Permite que você descreva o movimento de qualquer partícula nesse meio através de funções matemáticas conhecidas, que são as funções seno e cosseno. Veja que eu chamei de onda senoidal e não onda trigonométrica. Por que essa diferenciação? Porque quando você fala a função trigonométrica, você adiciona o seno, cosseno, tangente, cossecante, né, cotangente, mas a gente vai trabalhar com ondas senoidais, que são basicamente o seno e o cosseno. E aqui a dica importante é, se você entende o que é uma onda senoidal, com certeza você vai vir a entender todas as estruturas subsequentes. Então, é muito importante. Atenção, ficou alguma dúvida? Pausa o vídeo, volta, assista novamente, pega as notas de aula, dá uma lida no capítulo do livro que vocês vão conseguir acompanhar, tá bom? Então vamos seguir. Bem, o grande desafio que a gente tem agora é como que eu descrevo o meio como um todo, né? Então anteriormente, a gente focou na dinâmica de um único ponto que descrevia um movimento harmônico simples. Agora a gente precisa descrever a dinâmica da coletividade, né? Porque são um conjunto de pontos que vão oscilar no movimento de vai e vem, né? Sobre a influência de uma fonte que descreve um MHS. E o que, que a gente tinha antes, né? A gente tinha antes um único objeto que descrevia um movimento de vai e vem, né? Eu estou colocando aqui na vertical para fazer sentido, e a gente usava para descrever a sua equação da posição. Então, eu tinha a posição dele em função do tempo, como sendo 1A cosseno de ômega t mais φ. Onde o foco aqui nosso era o estudo desse único ponto. E você tinha algumas características interessantes. Então, você tinha aqui a amplitude dele, né, que é o quão alto ele pode ir ou voltar. Você tinha a frequência natural dele, né, a frequência de oscilação, a frequência angular dele, e você tinha a fase, que traz informações das condições iniciais, se ele começa de uma extremidade, se ele começa de outra, se ele começa com velocidade, se ele começa do repouso. Então você tinha essa informação. Quando você estuda o MHS, a tua pergunta é onde o ponto está agora. Então, você não queria saber outras informações, você só se preocupava, tá, eu tenho um ponto que oscila e eu te digo qual é a posição dele para t igual a 10 segundos. Você ia lá e descobria. Aí para 12 segundos, você ia lá e sabia. Então, você tinha como descrever. Mas agora, o cenário mudou, porque eu não tenho um único ponto, eu tenho um meio elástico, eu tenho uma família de pontos em que a perturbação ela não vai ficar presa num único ponto, né? Ela vai se propagar ao longo desse meio. Então, para descrever agora, eu preciso considerar duas perguntas. Eu preciso olhar o onde, porque eu vou desenhar aqui para tentar fazer vocês me entenderem. Então, eu vou desenhar vários pontinhos, né? E vou desenhar um eixo aqui para facilitar a nossa vida de visualização. Então, vou colocar aqui, ó, Y, é um movimento vertical. Nesse caso, eu vou fazer X. Então, veja que é uma pergunta de onde, qual ponto é o primeiro, é o segundo, é o terceiro, né? Então, eu estou olhando para esse, eu estou olhando para esse outro. Qual ponto eu estou olhando? Então, eu preciso saber em que posição do meio a perturbação está passando. E também eu preciso ver o quando, né? Então eu preciso de dois parâmetros, porque, por exemplo, pode ser que esse primeiro esteja aqui, o segundo mais em cima, o terceiro mais embaixo. Então, no final, eu vou descrever uma onda se propagando. Então, eu preciso saber o onde e o quando. Então, eu preciso de duas informações. Acontece que, para a gente poder acompanhar a evolução da onda simultaneamente, eu preciso saber informações do espaço e do tempo. E aí, como eu tenho dois parâmetros, uma função de uma única variável não vai funcionar, né, gente? Então, eu vou precisar adicionar a esse elemento uma função matemática que tenha duas entradas. Então, eu preciso de uma função de duas variáveis. Então, trabalhar com ondas necessariamente exige que você tenha um conhecimento de cálculo 2.
Então, a matemática que une o onde, que a gente vai representar pelo x, ao quando, que a gente vai representar pela letra t, vai fazer uso de uma função que depende de 2 parâmetros. E essa função ela tem um nome, a gente chama de função de onda senoidal. Então, a função de onda ela vai ser uma função que depende de 2 parâmetros, 2 entradas, e ela vai ter como estrutura uma função senoidal, cosseno de kx menos mais ômega t. Professor, mas você falou função senoidal e escreveu cosseno. Na matemática, a função senoidal pode ser tanto o seno quanto o cosseno. Há uma relação entre eles por um ajuste de fase. E nessa nossa função, ela tem um significado físico. Qual é o significado físico dela? Nada mais é do que você estar analisando a posição vertical de cada partícula que mora no endereço x observada no instante t. Então, com essa função matemática, eu consigo analisar individualmente cada ponto do meio, vendo onde ele está, identificando qual é o endereço dele x e o tempo. E aí eu vou saber verticalmente onde ele está localizado. Essa minha função também, ela tem alguns parâmetros interessantes, né, que a gente precisa conhecer. Ela tem esse parâmetro k e esse ômega, que a gente já conhece, né? Então, ela distingue para mim as características do espaço e as características do tempo. Então, veja que eu tenho um parâmetro novo que foi adicionado, que é essa letra k, que a gente vai chamar de número de onda, e ele vai estar relacionado pelo comprimento de onda. Então, quantas ondas eu tenho naquele determinado comprimento. E você tem um comprimento de onda, que é o tamanho dessa onda propriamente dito. Já também do outro lado, você vai ter informações a respeito do tempo, que é o quão rápido essa onda ela oscila, é a frequência angular, e você vai ter o período, que é a repetição desse seu sinal. Tá bom? Bem, aí eu trouxe uma imagem do que é uma onda senoidal. Mas, professor, o senhor disse que é um gráfico, é uma função de duas variáveis. E aqui o senhor colocou um gráfico de uma função de uma única variável. Verdade, você não está errado. Acontece que eu fiz um corte. Eu escolhi um instante de tempo, então veja que no meu título está lá t igual a zero. Eu estou tirando uma foto da minha corda no momento da oscilação. Eu congelei ela no tempo. E aí eu vou ter o estudo do deslocamento vertical de cada ponto dessa corda com relação à posição. Então, esse gráfico ele está me dizendo exatamente onde cada ponto da corda está para t igual a zero. Se eu tirasse uma outra foto para t igual a 1 segundo, para t igual a 2 segundos, para t igual a 3 segundos, e juntasse todas essas fotos, eu ia ter um filmezinho. Né? Cada foto desse é um frame. Então, isso eu estou analisando o deslocamento vertical com relação à posição. Eu poderia fazer o mesmo gráfico do deslocamento com o tempo. Então, eu estaria vendo não mais a foto temporal, né? Então, para cada instante de tempo, eu saberia exatamente onde cada carinha desse estava. Então, quando o teu eixo horizontal é o x, você está medindo o comprimento de onda. Quando o teu eixo horizontal for o tempo, você vai estar medindo o período, tá bom? Se ficou alguma dúvida, pausa o vídeo, volta, assiste novamente, coloca nos comentários aí ou traz para a nossa próxima aula para a gente estar discutindo, tá? Bem, para a gente poder estar interpretando isso, né, e tal, vocês fixarem o que eu estou acabando de dizer, vamos fazer um exemplo. Então, vamos interpretar a função de onda. Então, vamos considerar uma onda transversal em uma corda esticada que é dada por essa expressão. Y de x e t igual a 0,03 cosseno de 4x menos 20t, onde x e y aqui vão ser medidos em metros e t em segundos. Então, determine o comprimento de onda, a frequência f e a velocidade de propagação. Então, pausa o vídeo, dá uns 5 minutinhos, resolve aí, que a gente já vai voltar, beleza? Certo. Eu imagino que você já conseguiu ver, então te dei um tempinho, né? Vamos para a resolução. Então, como é que a gente resolve esse problema, né? Então, o que, que a gente tem? A gente tem uma função de onda, y de x e t, igual a 0,03, que multiplica cosseno de 4x menos 20, certo? Então, eu já te dei alguns parâmetros importantes. Eu já te dei a amplitude, eu já te dei o número de onda e já te dei a frequência angular, certo? Então, para você encontrar o comprimento de onda, você vai precisar de um resultado que a gente já apresentou na unidade 1,
que é o quer dizer, que a gente apresentou aqui, né, que é a relação entre o comprimento de onda e o número de onda, né, então a gente viu que o K ele é 2π sobre lambda, portanto, o lambda vai ser 2π sobre K, e aí você substitui, né, que vai dar π sobre 2, ou 1,57 metros. É uma onda relativamente grande. Para encontrar a frequência, a gente vai precisar lembrar, né, da relação entre a frequência angular e a frequência linear, que é ômega sobre 2π. Substituindo, né, como está aí no slide, vai ficar 20 sobre 2π, que dá aproximadamente 3,18 Hz. E, por fim, para encontrar a velocidade, você vai usar a relação fundamental, né? Você pode usar V é igual a ômega sobre K ou V é igual a lambda F. E aí você substitui. No caso aqui eu vou usar a informação do ômega e o comprimento de onda, e isso vai dar 5 metros por segundo, tá? Na função de onda, existe um sinal de mais ou menos lá do lado temporal, que é para indicar a direção da onda. Se a onda está se afastando da fonte, o sinal é de menos no ômega, e se a onda está se aproximando da fonte, é o sinal de mais. Aqui também é interessante destacar, porque às vezes a gente faz um exercício e vê números e a gente não sabe o que significa. Uma onda de 1,57 metros, ela é uma onda grande. Então, se você imaginasse que tivesse uma janela na sua frente, você colocasse uma corda para oscilar, e essa sua janela tivesse 1,60 m de largura, a sua onda ia passar. Mas se essa sua janela for de 1,40 m, essa onda não ia passar. Ela ia funcionar como uma espécie de um polarizador. E a frequência também de 3,18 Hz, a gente fica às vezes sem saber. Então, na sua casa, você tem um Wi-Fi. Provavelmente o seu aparelho, ele tem duas redes aí na sua casa. Você tem a 2,4 GHz e a 5 GHz. Então, frequência, ela vai medir, vai te ajudar a entender o quão longe ou a qualidade ou a intensidade do teu sinal. Então, a tua frequência de 2,4 GHz, a tua internet consegue chegar lá na frente da tua casa, né? Já a outra de 5 GHz, ela é muito boa para aparelhos próximos, mas quando eu vou para distâncias mais distantes, ela vai perder intensidade, ela vai ficar com um sinal ruim, tá bom? É importante ver onde a gente está vendo isso daí. Conseguiu fazer, teve dificuldade, já, se não soube, pausa o vídeo, volta, analisa, coloca nos comentários aí também, ou traz para nossa próxima aula para a gente estar discutindo, beleza, pessoal? Vamos continuar lá para a gente terminar nossa aula hoje. Bem, como a gente falou que uma onda é uma propagação do meio e que as partes do meio vai subir e descer verticalmente, existe um cuidado que a gente tem que ter, porque esse movimento, esse estudo, vai trazer duas velocidades para a gente estar trabalhando. Então, existe uma dualidade de velocidades, né? Existem dois movimentos independentes ocorrendo simultaneamente. Existe um movimento, que é o que a gente vai caracterizar pela velocidade da onda, em que ele é horizontal e constante. Então, ele está medindo a rapidez com que a energia é transferida de um ponto para outro, e ela é calculada, né? V igual a lambda F ou ômega sobre K. E ela depende apenas do meio que a gente está trabalhando, tá? Por outro lado, existe uma velocidade que é vertical e variável e está associada com o movimento que um ponto específico do teu meio faz para cima ou para baixo. Ela vai medir a rapidez da partícula do meio. Então, essa velocidade vertical, ela vai ser dada por uma derivada parcial da função de onda com relação ao tempo. Muito parecido com o resultado que a gente encontrou da unidade 1. Inclusive, como essa partícula descreve um MHS, ele sobe e desce, existem valores máximos que essa velocidade pode assumir, que são os picos, que é até onde a tua corda vai, que é na crista, ou até onde ela vai para baixo, que é o vale. E aí, nesses pontos, essa velocidade transversal, ela assume o valor máximo, e ela é dada por ômega, que é a frequência de oscilação, e a amplitude, tá? Então é importante o aluno entender isso, porque um problema, um exercício, às vezes ele acaba confundindo. Então vamos ver na prática como é que a gente faz. Eu tenho agora um exemplo, né, que fala da velocidade de fase versus a velocidade da partícula. Então, uma onda em uma corda é dada pela função de onda y de x e t igual 0,02 que multiplica cosseno de 3x menos 12t. Então, eu quero que vocês calculem aqui a velocidade da onda V e a velocidade transversal máxima,
tá? Então, pausa o vídeo, tenta resolver, volta um pouquinho, vê as fórmulas e resolve aí, tá bom? E aí, conseguiram? Coloca o resultado aí para mim, coloca aí no comentário se vocês conseguiram fazer ou não. Vamos ver. Primeiro, a velocidade de propagação. Como eu disse, a velocidade de propagação ela mede a rapidez com que a energia é transferida, ela só depende do meio. Então, quais informações eu tenho que procurar? Eu preciso encontrar a frequência angular, que é o ômega, que no caso ela vale 12, e o número de onda, que eu conheço pela função de onda, que ela vale K. Então, substituindo, né, 12 dividido por 3 vai dar 4 metros por segundo. Então, a velocidade de propagação é ômega sobre K, 12 sobre 3, 4 metros por segundo. Então, significa que essa onda ela consegue viajar em 1 segundo 4 metros. Já a velocidade de transversão máxima, porque eu estou te pedindo a máxima, ela vai ser exatamente como o resultado que a gente viu. Né? Ela vai ser a frequência angular vezes a amplitude. Então, olhe novamente para a tua função de onda, identifique os parâmetros. Então, a velocidade transversal ela vai ser ômega A, o ômega vale 12 e a amplitude aqui no caso ela vale 0,02. Fazendo a multiplicação, você vai encontrar 0,24 metros por segundo. Ou seja, a forma da onda viaja muito mais rápido, ela anda 4 metros por segundo, enquanto que uma partícula desse meio sobe e desce 0,24 metros por segundo. Então, é uma onda que tem uma amplitude pequena, mas um alcance muito grande, certo? É assim que você visualiza esse sinal. Agora, existe algo que é muito importante e agora eu vou precisar muito da sua atenção, então é um ponto que você precisa ter calma, deixa o lápis do lado, acompanha o que eu vou te falar, tá? Que é o que a gente vai chamar de santo graal, que é o que a gente fala da equação linear da onda. Até agora eu te trouxe informações sobre características, sobre natureza, sobre como descrever matematicamente, né? Mas eu nunca te disse, em momento algum, o que torna uma função da onda uma função de onda, né? Ficou meio repetitivo, mas vamos lá. Por quê? Para você caracterizar que uma função que eu tiver é uma função de onda, ela deve obrigatoriamente satisfazer uma relação matemática que é chamado de equação da onda. E eu não vou entrar em tantos detalhes, nem de onde veio, nada, mas vou tentar te dar uma explicação. Então, a equação da onda nada mais é do que a equação que descreve a dinâmica do teu sinal, da tua onda senoidal, e ela basicamente ela está te dizendo o seguinte, olha, a segunda derivada da função de onda com relação à posição, ao lado esquerdo, ela vai ser igual à segunda derivada da função de onda com relação ao tempo, né, multiplicada por uma constante. Então eu tenho uma relação geométrica do lado esquerdo com uma grandeza dinâmica, que é a aceleração. Isso, gente, é muito legal. Por quê? Porque do lado esquerdo você tem o lado de informações puramente do espaço, né? Então, está associado com a concavidade da tua corda. Quanto mais côncava for a sua corda em um determinado ponto, mais forças de tensão tentam puxar de volta. Então, imagine que você está segurando uma corda agora e você puxou ela no meio. Você vai formar aquele triângulo. Quanto mais você esticar, mais tensão você está produzindo, como consequência, mais aceleração você vai produzir para fazer ela voltar. E aí você vai induzir a aceleração. É a curvatura ditando a dinâmica da tua corda, né? E do lado direito, do lado do tempo, você tem justamente a aceleração dela, né? Então, é a resposta física a esse movimento que você fez, né? Então, a matéria, ela se move para tentar desentortar o meio. Então, você puxou a cordinha para baixo, formou aquele triângulo. Quanto mais você esticar e você solta, mais tensão você criou, mais aceleração você produziu para voltar. Literalmente é a física juntando a geometria com a dinâmica. É fantástico isso. Eu acho isso a beleza da coisa. Claro que resolver essa equação matemática vai exigir de você um conhecimento de cálculo 3, de métodos matemáticos, que não é o objetivo. O que eu estou te dizendo é, existe uma equação física que descreve a dinâmica e a tua função de onda precisa satisfazer ela. Ponto. Tá? E por que a curvatura gera essa aceleração, né? Por que, que aquela equação descreve de fato? Então, a corda esticada, ela vai funcionar para a gente como uma espécie de uma mola infinita. A lógica aqui é o seguinte: se a tua corda está reta, tudo bem? Não existe força resultante,
logo a aceleração é zero. Agora, se você cria uma lombada, se você puxa essa corda, se você produz uma curvatura, as tensões laterais nesse ponto onde você está puxando, elas não vão se cancelar mais. Elas vão produzir uma força resultante apontando para cima, uma força restauradora, e a consequência é, quanto maior for essa dobra, maior é a força resultante, restauradora, né, perdão, e, portanto, maior a aceleração naquele ponto para fazer voltar. E aí você coloca o sistema para oscilar, porque ele sobe, aí ele vem até o ponto de relaxamento, ele tem energia, continua subindo, força de tensão puxa ele de novo para baixo, e você fica oscilando, você produz a onda. Então, qual é o papel daquele V quadrado que aparece lá, né? O termo V quadrado, ele é entendido para a gente como uma espécie de fator de conversão. Ele vai medir, ele vai indicar para a gente o quão rápido o meio consegue transformar essa deformação espacial em um movimento temporal. Então, qualquer sinal, né, físico, qualquer sinal de onda, senoidal ou não, tá? Não precisa ser necessariamente senoidal, que respeita essa proporção, a gente classifica isso na física como sendo uma onda. O modelo ideal é a onda senoidal, mas ele não é o único modelo que descreve uma onda. E aí você vai ter diferentes funções que descrevem aquilo, tá bom? Se você gostou, já coloca no comentário, vê o que você achou. Se ficou alguma dúvida, pergunta, faz a leitura das notas de aula e vamos acompanhando aí, pessoal. Beleza. Então a gente passou aí, né, ao longo dessa aula, já falei bastante. A gente já falou de ondas, de classificação, de natureza, descrevi matematicamente, né, e tudo mais. Inclusive te mostrando o que precisa para ser chamado de uma função de onda, mas algo que eu não te falei e que a gente precisa discutir é qual é a influência do meio na velocidade de propagação da tua onda, né? Então, por exemplo, dada uma corda, qual é a influência que tem se essa corda for fina, se essa corda for grossa, se essa corda está bem esticada, não está esticada. Então, a velocidade de propagação de uma onda, ela não depende da fonte, né, de quem está oscilando essa corda, mas sim de propriedades do teu meio. Então, se você pratica crossfit, por exemplo, já fez aquele exercício com as cordas, você viu o quão difícil é você movimentar aquilo ali, porque aquela corda é muito pesada, né? Então, essa velocidade de propagação, ela não vai depender do movimento do teu braço, mas sim das propriedades físicas do meio, né, que a gente chama de fórmula de Taylor. Então, a velocidade de propagação de uma onda no meio, ela pode ser calculada como sendo a raiz quadrada de dois parâmetros. No numerador é a tensão e no denominador é a densidade linear de massa. Calma que eu vou explicar. Então, a tensão, ela está associada com a força restauradora, a elasticidade do teu meio. Quanto mais tensionado estiver o seu meio, mais rápido a tua corda vai responder. Pensa no varal que você estende a roupa, uma corda esticada. Quanto mais esticadinha ela tiver, você dá um peteleco, você vê que ela oscila muito. Mas se ela estiver frouxa, ela não vai movimentar. E também pensa que o Mi, né, essa letra grega Mi, é chamada de densidade, é a inércia, é a dificuldade, é a vontade dela de querer fazer esse movimento. Então, quanto maior for essa densidade de massa linear, mais pesada é a sua corda, mais difícil vai ser colocar ela para oscilar, e aí você vai ter um movimento mais lento. É a ideia da corda do CrossFit. Eles colocam uma corda bem pesada, porque é para você fazer um esforço muito grande para fazer ela descrever o movimento, certo? Então, entender isso gera para a gente algumas aplicações dentro do contexto da engenharia, alguns insights, porque quando você faz o ajuste da tensão em cabos de aço ou linhas de transmissão, você consegue controlar a vibração desses cabos e evitar fenômenos físicos, como o caso da ressonância, que a gente viu na aula passada, né? Podendo ocasionar estruturas de rupturas de pontes, de sensores e tudo mais. Então, quando um engenheiro civil, um engenheiro mecânico, um engenheiro cartógrafo, ambiental, elétrico, enfim, engenheiro de modo geral, ele vai trabalhar com estruturas que precisam estar ligadas a cabos, tensionar cabos, ele precisa olhar para essa fórmula de Taylor e fazer esses ajustes. Então, ele vai usar um cabo fino, um cabo grosso, se vai esticar muito, não vai esticar, é justamente para evitar. Se você não sabia, se você sabia ou não sabia, coloca aí nos comentários para a gente poder estar batendo esse papo, beleza? E para vocês verem uma aplicação, bem, vamos ver aqui a velocidade em cabos de levantamento, né? Então, você tem um cabo de aço usado em um levantamento batimétrico com 2 metros de comprimento e massa de 0,10 kg, 100 gramas.
para estabilizar a leitura, né, fazer com que a leitura obtida pela pessoa que está fazendo esse levantamento batimétrico, ele estica esse cabo com uma força de 500 newtons, né? Então, qual será a velocidade de um pulso transversal nesse cabo? Vou te dar um tempo, pausa o vídeo, tenta resolver aí e a gente já volta. Beleza. Bem, vamos lá. Acho que você já conseguiu fazer, mas vamos lá, vou te mostrar. Primeiro, a gente precisa determinar a assinatura desse cabo, né? A densidade linear dele. Então, a densidade linear desse cabo, ele é dado por a massa dividido pelo seu comprimento. Então, vai ser 0,10 dividido por 2. Então, ele vai ter uma densidade de 0,05 quilogramas por metro. Tudo bem? Depois a gente aplica a fórmula de Taylor, né? Então, a velocidade vai ser a tensão dividido pela densidade. Eu te dei a tensão de 500 newtons e a densidade de 0,05. Fazendo essa continha, você vai ver que a raiz quadrada de 10.000 e a raiz quadrada de 10.000 é 100 metros por segundo. Ou seja, uma onda transversal nesse cabo, ela consegue viajar em um segundo 100 metros. Beleza? É assim que um engenheiro cartógrafo ele faz um levantamento batimétrico com esses equipamentos. Gostou? Então vamos lá continuar para a nossa aula. Ficou com dúvida? Pausa o vídeo, volta, assiste novamente, tá bom? E assim, pessoal, a gente chega finalmente ao resumo dessa aula, né? Então, como vocês já sabem, eu gosto de trazer esse resumo, que eu acho auxilia vocês na fixação. Então, quais foram os conceitos chaves que a gente trabalhou hoje aqui? Primeiro, a gente entendeu a diferença de que o que viaja e o que não viaja numa onda, né? Então, quando a gente fala de ondas, a gente precisa entender que apenas a perturbação viaja, a energia e o momento, né? A gente não tem matéria sendo transportada ao longo do tempo, ela permanece no lugar. Então, aqui a frase é: não há transporte líquido de massa, quando a gente fala de estudo de ondas. Segundo, como você tem dois movimentos ocorrendo simultaneamente, você tem a velocidade de propagação e a velocidade do meio verticalmente, existem duas velocidades associadas. Então a gente separa o movimento horizontal da onda com uma velocidade constante do movimento vertical da partícula que compõe o meio, essa sendo variável e descrevendo um MHS. Além disso, a gente viu que existe sim uma relação direta, um determinismo do meio. A velocidade da onda, ela é ditada pelas características do meio. Então, a tensão da corda e a densidade linear. A fonte, que é a mão, o motor, ela só vai definir apenas a frequência e a amplitude de oscilação. E o que é o graal aqui, o que é importante para a gente entender é que para você conseguir saber se aquela função é uma onda ou não, a equação da onda é que tem que ser satisfeita, uma vez que ela vai conectar a curvatura do meio à sua aceleração. Lembrando que a gente utilizou um modelo ideal para descrever uma onda na aula de hoje. A gente utilizou o modelo de ondas senoidais. Para vocês lembrarem e também poder fazer uso, trouxe aqui o formulário técnico utilizado. Então, você tem à sua esquerda as propriedades do meio. Então, quando a gente fala de uma corda ideal, a velocidade de propagação dessa corda vai depender da tensão da corda e a densidade linear. A velocidade de propagação da onda, ela é o comprimento da onda vezes a frequência, ou a frequência angular dividido pelo número de onda, onde o comprimento de onda, o número de onda é 2π sobre o comprimento de onda, e a densidade é massa sobre o seu comprimento. Quando você fala para descrever a dinâmica dos pontos que compõem o meio, você tem a função de onda, dada por essa expressão, y de x e t igual a cosseno de kx menos ômega t mais φ, e você tem aí como consequência a velocidade transversal e a aceleração transversal com que esse meio se propaga. Vale destacar que a aceleração, veja que ela é igual a menos ômega quadrado e a própria função de onda. Um resultado muito parecido com o que a gente obteve lá na unidade 1 sobre oscilações. Tanto a velocidade quanto a aceleração assumem valores máximos, a diferença é que a velocidade do ponto no meio ela é máxima nas extremidades, na crista ou no vale, e a aceleração ela é máxima naquele ponto em que a corda não está nem oscilando para cima nem para baixo, no ponto de relaxamento. E claro, para você ter uma onda, ela necessariamente precisa satisfazer a equação da onda. Beleza, pessoal? Bem, pessoal, então para a gente poder concluir essa aula, né, já depois de ter mostrado o resumo para vocês,
eu queria trazer aqui uma ferramenta que eu desenvolvi para vocês visualizarem um pouco de tudo que a gente conversou, principalmente a influência das características do meio na propagação da onda. Então, usando uma ferramenta que está disponível para todos nós, né, o Gemini, eu construí esse aplicativo, esse laboratório virtual, onde a gente pode estudar um pouquinho da natureza do movimento ondulatório. Então aqui existem algumas características da nossa onda e do meio, então a gente vai ter a velocidade da onda, está nesse quadradinho azul, que tá a velocidade de fase, a velocidade da partícula, o número de onda e a frequência. Então eu quero que vocês observem bem, principalmente esse ponto verde, que é uma partícula do meio, como ela descreve o movimento de vai e vem, e como a onda se propaga. Então aqui eu tenho algumas liberdades para ajustar, tá? Então como que funciona? Bem, vou dar o play, né? Então, agora vocês estão vendo a onda se movimentar. Eu vou descer aqui um pouquinho a tela e vou fazer alguns ajustes, né? Então, por exemplo, quando eu ajusto a amplitude, vocês vão ver que o tamanho da onda ela muda, né? E a velocidade dela também vertical muda, porque a gente viu que isso influencia. Então, deixa eu colocar uma amplitude maior, vocês vão ver que o ponto de oscilação dele ficou bem mais alto, né? Eu vou diminuir um pouco a amplitude, colocar uma amplitude bem baixa, você vê que ela oscila bem pouquinho. Então, a amplitude ela influencia na velocidade transversal. Vou colocar uma amplitude aqui de meio metro para visualizar. Agora eu vou ajustar o comprimento de onda e vocês vão ver como que muda a velocidade de fase, né. Eu vou colocar uma onda maior, então eu tenho uma onda grande e tenho uma onda pequena. Então veja que eu ajustando a comprimento de onda, eu não mexi na velocidade de fase, eu mexi aqui na velocidade transversal, a gente viu isso na equação. Então vou voltar para cá. E também a gente mexe no número de onda. Agora o que é legal de ver, né, que eu queria mostrar para vocês, é a questão de ajustar a tensão, né. A tensão e a densidade linear, que é aquela fórmula de Taylor. Então se eu tenho uma corda frouxa e fina, ela oscila desse jeito. Esse é o exemplo de uma corda frouxa e fina. Né, ela tem mais facilidade de oscilar, você vê que a velocidade aumenta um pouquinho, mas ela não oscila com tanto. Se eu aumentar a densidade, então se eu fizer uma corda bem grossa, olha aí como ela oscila bem devagar, né, porque tem a inércia, né, da corda para poder romper e conseguir fazer esse movimento. Então eu vou deixar ela mais ou menos. E agora vamos esticar essa corda, vamos deixar ela bem tensionada, vamos aumentar a tensão da corda. Olha o que acontece, uma corda bem esticada, ela oscila bastante. Se essa corda estiver bem esticada e se essa corda for fina, aí que ela oscila mais rápido e a gente quase não vai conseguir ver. Beleza? Gostaram da animação? Coloca aí no comentário se vocês querem receber, eu coloco para vocês. A ideia é justamente isso, né? Você poder visualizar a ferramenta. E o Gemini, ele permite isso, né? E você que é meu aluno, está assistindo também essa aula, no SIGA eu já coloquei também o link para você acessar, tá bom? Espero que tenham gostado, Então, pessoal. como de praxe, eu sempre trago para vocês aqui a referência que a gente utilizou. Então, o livro foi o livro do Young Friedman, o capítulo 15, as primeiras sessões ali, e eu elenquei aquele conjunto de exercícios para vocês, onde eu separei por exercícios básicos, intermediários e um exercício desafiador. Para os exercícios básicos, 15.1, 15.5, 15.8, 15.9, 15.14, 15.15. Para os exercícios intermediários, 15.6, 15.3, 15.18. Nos básicos, basicamente, você vai estar trabalhando com utilização de fórmulas direta, só fazendo continha para fixar o conceito. Os intermediários, você vai precisar fazer um uso de duas ou três equações juntas. O exercício desafiador é justamente isso, para fazer tirar vocês da zona de conforto, para vocês estarem, né, se desafiando e compreender. Beleza, pessoal? Agradeço imensamente a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham ajudado você, tá bom? A gente se encontra no nosso próximo encontro. Estudem, façam os exercícios, tragam as dúvidas de vocês. E mais uma vez, obrigado e a gente se vê na próxima. Tchau!